Boa noite a todos. Que a luz de Jesus nos envolva nessa reunião. Allan Kardec tem uma mensagem no livro Nosso Lar, no livro Sinal Verde, no qual ele aponta: sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Sem condições, sem recursos especiais. Ou seja, essa afirmativa de André Luiz, ela se refere a todos nós, independentemente das condições econômicas, as condições emocionais, culturais, sociais. Todos nós temos recursos para superar as nossas dificuldades, as nossas barreiras. O tema de hoje, meus amigos, é o exercício da piedade e da compaixão como fontes de luz em nossas vidas. Nós, segundo a doutrina espírita, de uma forma resumida, todos nós somos a soma, somos o resultado de tudo aquilo que vivemos, criamos em outras vidas. Nós trazemos limitações, superações, conquistas, porque vivemos várias jornadas, né? O Espiritismo sinaliza que tudo aquilo que fizermos nesta vida, carregamos para outras vidas. Somos livres a toda e qualquer conduta, seja ela boa ou má. A escolha é nossa. Temos o nosso livre arbítrio. É a faculdade, a opção de escolher esse ou aquele caminho. No entanto, haverá responsabilidades, pois apesar desta liberdade nas nossas ações, em nossas condutas e em nossos pensamentos, estaremos implacavelmente ligados a essas escolhas. Seremos responsáveis por cada uma delas. Já temos ciência através da doutrina do Espiritismo, que o Espírito é o princípio inteligente do universo. E o que são os espíritos? Somos cada um de nós. Hoje nós animamos um corpo material, um corpo físico. Somos seres com essa autonomia mecânica do nosso corpo, porque estamos reencarnados. Mas sem esse corpo, sem essa vestimenta corporal, nós somos e seremos sempre espíritos. E o espírito o que é? É o princípio inteligente. É o princípio inteligente do universo, conforme aponta o livro dos Espíritos. O que é o espírito? É o princípio inteligente, né? Nós somos frutos da criação divina, de Deus. E o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, é a causa primária, é a causa primeira de todas as existências, de todos os cosmos, de todo o infinito, é Deus. O espírito, o nosso espírito não morre, o que morre é apenas o nosso corpo material. As nossas conquistas intelectuais, morais, espirituais, elas permanecerão conosco, nós levaremos elas para outras jornadas. Não as conquistas materiais, o apego ao dinheiro, o ciúme, a posse, a propriedade, isto infalivelmente nós não levaremos conosco. Assim concluímos que todos nós, eu, a senhora, o senhor, nós somos o resultado de outras vidas, outras jornadas que experienciamos, que vivemos.
Observamos no mundo atual ainda violências, é verdade. Violência contra as mulheres, contra a natureza, como essas queimadas, contra os animais. Aí uma pessoa não muito observadora pode dizer, não, mas isso não tem fim. Não, haverá, tudo passa. As mulheres tiveram aqui no país, no nosso Brasil, direito ao voto em 1932. As mulheres não podiam votar. Hoje elas votam. Hoje elas ocupam cadeiras no Congresso, em todos os níveis do governo, da representatividade popular, elas estão presentes. Houve uma evolução. Quanto aos animais, hoje há mais leis que protegem os animais. O abandono ainda existe? Sim. A violência contra a mulher? Sim, é verdade. A lei da Maria da Penha já perdura há 10 anos. Infelizmente, ainda vemos que, apesar da lei, apesar de medidas que são tomadas, vemos mulheres violentadas, que perdem as vidas em decorrência de agressões de seus companheiros, esposos, enfim. Mas muitas mulheres já foram amparadas por essa lei. Então, há uma evolução, ainda que paulatina, mas há. A imprensa, e nós saltamos muito aos olhos as notícias mais belicosas, mais dramáticas, porque eles precisam muito disso. E nós temos que estar atentos a isso. Nós constatamos ainda negatividades que se operam através de palavras, de comportamentos, de ações diversas. Por exemplo, vemos pessoas perpetrando injúrias, calúnias, e aqui um parênteses, o que seria a injúria? A injúria é toda e qualquer ofensa moral que agride a honra e a imagem de alguém. Eu não, por algum motivo, eu estou chateado com alguém, começo a lançar ofensas à reputação dele. Por exemplo, o Glaucio aqui, o Glaucio saiu, eu ia brincar com ele, eu até pedi autorização para ele. O Glaucio, quase todas as vezes que aqui estou, eu peço para ele mudar as músicas na hora da vibração, que para mim é muito importante, e eu procuro, com as músicas, tocar o coração de cada um de nós. Isso é um trabalho, porque ele tem que preparar, tem que colocar, enfim. E aí, digamos que o Glaucio se chateie comigo, coisa que ele nunca fez, e fala, Francisco, poxa vida, de novo? Não vou pôr. Aí eu fico chateado, começo a falar que o Glaucio, olha, ele não é um bom marido, não trabalha bem, não é correto. Começo a ferir a imagem dele. Isso é injúria, é crime. Mas nós vemos isso. E de outro lado, a calúnia, um outro exemplo. Caluniar é imputar a alguém a prática de um crime, sabendo que aquele fato é falso, não é real. Se eu mencionar aqui que certa pessoa cometeu um crime, e no dia anterior estava estampado no noticiário que ela cometeu um crime, ou nas páginas do Tribunal de Justiça, que houve um julgamento, isso não é crime. Isso não é crime. O que é o crime é você imputar a conduta criminosa de alguém que não cometeu. Isto é o crime. Bom, agora, como nós devemos reagir diante dessas condutas negativas? Bom, em primeiro lugar, nós devemos identificar a origem delas, de quem parte, quem é o emissor, quem está promovendo isso. Nós temos que analisar, temos que ser analíticos. Situação de agressão verbal. A minha esposa relatou um fato para mim semana passada, e vocês vão entender o que eu vou dizer. Ela estava num banco, na fila de um banco,
aqui na Penha. E ela viu um idoso agredindo uma idosa verbalmente, com palavras de baixo calão, um destempero total. E ela contou para mim o que ele falou para ela, e aquilo me gerou em mim uma revolta. Eu falei, não é possível um negócio desse, mas não tinha ninguém do banco? Não tinha. Pô, mas não fez nada? Não. E aí aquilo começou a me animar, e ela contando o fato para mim, eu estava dirigindo. Eu falei, não, mas se eu tivesse lá, aí em um dado momento, eu fui. É o condicionamento que a religião vai trazendo para nós. O Espiritismo vai trazendo isso para nós. As leituras, as reuniões, o Evangelho no lar, as orações. Nós começamos a nos preparar melhor para a vida, diante das adversidades que surgem e que surgirão nas nossas vidas. Aí eu imediatamente pensei, calma, como é que eu ia reagir? Eu estou errado, estou na contramão. Eu não poderia. Se eu estivesse lá, eu não poderia agredir aquele senhor. Não poderia. Ainda que ele provocasse, estimulasse a isso, eu não poderia. Quais são os elementos do fogo? O fogo é composto de 3 elementos. O combustível, que é qualquer substância capaz de pegar fogo, de se queimar. De um outro lado nós temos o calor, e de um outro lado o oxigênio. É um triângulo, são 3 pontos. Se nós tirarmos um dele, o fogo se apaga. Então, o que nós podemos fazer para tirar o fogo? Se pegasse fogo aqui no papel, poderia jogar água? Poderia, mas eu poderia também abafar. Abafar. Porque eu retiraria o quê? O oxigênio. Então, na situação desse senhor, o mais sensato seria abafar. Abafar através da serenidade, né? Eu poria mais combustível naquela situação, eu ofenderia ele, pegaria uma cadeira e quebraria na cabeça dele. Será que isso era o correto? Claro que não. Primeiro pensamento que nós devemos ter nos momentos de crise, senhores, sei que não é fácil, porque muitas vezes a crise é tão forte que nós perdemos o equilíbrio, mas o primeiro deles é elevar o pensamento a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais, rogando a eles o equilíbrio, que eles nos orientem, e para que nós encontremos um meio de serenar aquela situação conflituosa, aquela situação de briga, de cisânia, naquele ambiente que está em desarmonia, nem que seja através da oração, através da prece, ainda que distante daquilo. Segundo lugar, pedir equilíbrio a nós e a todos os envolvidos, para que a paz se restabeleça. E em terceiro, identificar a origem daquela situação. Seguramente provém de alguém que está doente. Aquele senhor idoso, tendo coragem de agir assim como uma idosa, assim como ele, era alguém doente. Algumas orientações espirituais sobre isso que falamos. André Luiz nos orienta. Em situações como essa, devemos sempre acender a luz do entendimento e da concórdia, onde surge a treva da ignorância. Eu não poderia tentar apaziguar aquele estado de ânimo exaltado daquele idoso através do mesmo comportamento agressivo. Não poderia apagar o fogo com mais combustível. A palavra concórdia, em latim, ela quer dizer com, que é o prefixo, que quer dizer com, junto. Córdia, de cordes, coração. Nós temos que trazer aquela situação toda conflituosa e tentar resolver no íntimo do nosso coração. Do nosso coração. É através
da nossa responsabilidade, com a piedade, com o respeito, com a serenidade, é que se resolve uma situação como essa. Não é com um ataque verbal, com agressão física, que a paz será restabelecida. Apóstolo Paulo, sobre a piedade, diz: exercita-te pessoalmente na piedade. Ou seja, é um imperativo destinado a cada um de nós. Ou seja, cada um de nós temos que carregar conosco no nosso ser e exercitar a piedade. Um grande intérprete da música não se manteria nessa definição de um mestre virtuoso como Beethoven, que estava sendo executado aqui em instantes, sem longos exercícios com base na disciplina diária. Um campeão nas batalhas esportivas não consegue destacar-se simplesmente sonhando com medalhas, com conquistas, com vitórias. Há que se ter esforço, há que ter empenho e disciplina. E diz Emmanuel, nos dons espirituais, os princípios que nos regem as aquisições são os mesmos. Se quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso, é forçoso, que nós restabelecemos o que? A compreensão. A expressão piedade, amigos, ela provém do latim pietas. É uma expressão de amor e reverência a Deus e ao próximo. Ela se manifesta através da compaixão, da bondade e da misericórdia. Jesus era misericordioso porque ele trazia o sofrimento e as dores dos doentes, dos miseráveis, dos mais sofridos, ele trazia para o seu coração. Ele dizia àqueles que sofriam: traga seu sofrimento, traga a sua miséria, que eu vou te acolher, que eu vou te ouvir. Assim, o que é ter piedade por alguém? É ter amor, ter carinho e respeito para os nossos semelhantes. Mas como criarmos, desenvolvermos e mantermos em nós esse adjetivo cristão da piedade? Fisicamente, alguém aqui faz musculação? Alguém? Não? Bom, mas eu creio que alguém aqui já fez, né? Alguém? Vocês dois? Já? Já fez. Ótimo. Então vamos lá. A senhora me corrija se eu falar bobagem. Qual é o seu nome? Marisa. Senhora Marisa. Vamos lá. Para criarmos músculos, o que é necessário? Exercícios físicos, exercícios de força, exercícios anaeróbicos, ingestão de proteínas, dieta balanceada e muita disciplina, não é isso? Bom, então até aí estamos bem. A palavra compaixão, já voltamos no exemplo. A palavra compaixão provém do latim compassiones, que significa sentimento comum, ou união de sentimentos. Compadecer. O que é compadecer? Com é o prefixo. Fica mais fácil para analisar, principalmente aqueles que estão estudando para concursos. Compadecer. Extraiam. Com, prefixo com, junto, padecer. O que é padecer? Aquela pessoa está padecendo, está o quê? Sofrendo. Compadecer. Nós estamos juntos no sofrimento daquela pessoa, né? É ter compaixão, é a virtude de compartilhar o sofrimento do outro. Ou seja, é solidariedade, a compaixão. Se quisermos que a piedade, diz Emmanuel, sobre a compaixão, se quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso, é necessário exercitar a compreensão.
E esta compreensão, ela não vem a nós sem que façamos um esforço para isso. Desta forma, aceitemos as nossas dificuldades e as dificuldades do mundo, como daquele senhor no exemplo que foi narrado há pouco, principalmente também nos relacionamentos uns com os outros, como da parentela, por exemplo, pois são ocasiões, diz Emmanuel, são ocasiões preciosas de ensino. Neste sentido, os que nos contrariam se mostram como sendo nossos melhores instrutores. Então, naquela agência bancária, aquele senhor, com aquele comportamento dele, desequilibrado, doentio, é bem verdade, não se justifica esse comportamento. Mas nós vivemos num mundo, como dizia André Luiz, o mundo é um grande hospital, nós somos diferentes uns dos outros, mas cada um carrega com si suas dificuldades, suas doenças emocionais também, dificuldades várias. Daquele senhor era aquela. O que compete a nós? Ter a compreensão. Adão Nonato. Alguém já ouviu falar no espírito Adão Nonato? Alguém? A senhora? Qual o seu nome? Hã? Rosmari. A senhora já ouviu falar no Adão Nonato? Adão Nonato? Adão Nonato, para quem não recorda, ele era um psicólogo, espírita muito culto, há décadas na doutrina espírita, um palestrante extremamente culto, sábio. Eu lembro que eu tive a oportunidade, pouco antes do seu desencarne, de cumprimentá-lo. Fiz questão de ir no camarim dele, onde ele estava, e agradecer-lhe, porque ele era um incentivo aos meus estudos na doutrina espírita, tendo em vista a forma com que ele expunha os seus temas. Um homem muito sábio. E agora vou tentar aqui trazer o que ele comentou certa feita sobre a nossa tolerância com as dificuldades alheias. Ele citou o exemplo novamente da academia de musculação. E olha que eu preciso fazer, por causa do meu joelho, e não tenho feito, viu? Mas vamos lá. Dizia ele que a nossa relação com os outros, com a parentela, aquele aparelho de musculação mais difícil, mais pesado, aquele mais difícil, um parente, por exemplo, um colega de trabalho, que nós temos grande dificuldade de compartilhar a presença, estaremos adquirindo no convívio com essas pessoas, através do respeito, da tolerância, compreendendo essas pessoas, sabendo que nós também não somos simpáticos a todos, mas quando nós vamos nos esforçando e conseguindo nos aproximar mais e mais de pessoas que temos dificuldades, há pessoas que nós temos repulsa até de olhar. Isso já aconteceu comigo. Será que é só comigo? Com vocês também? Com vocês também? Na família, um vizinho, você fala, puxa vida. Enfim, quando nós começamos a mudar essa visão de mundo, no relacionamento social, nós estamos a caminho da nossa evolução, da nossa melhora. E continua o Adão Nonato. Nós estaremos nessa tolerância adquirindo volume, mas não de massa muscular, viu? Não de músculos, mas de compaixão com o nosso semelhante. Lembremos do querido e maior divulgador da doutrina espírita da nossa pátria, Chico Xavier. Não queira viver sem problemas, pois estes são os ingredientes necessários à nossa evolução espiritual. Com a doutrina dos espíritos, vemos que os problemas, na realidade, não são problemas, são desafios necessários à nossa evolução. Desafios
a serem vencidos junto à nossa transformação moral, à nossa transformação pessoal. Diz Emmanuel: se alguém comete uma falha conosco, refletamos na doença mental que lhe terá determinado aquela conduta. Se um amigo nos abandona, imaginemos quanto haverá sofrido no processo de incompreensão que o levou a se afastar de nós. Eu tinha um amigo, meus amigos, o Milton Rosado, um amigo de adolescência de muitos anos, era como se fosse meu irmão. Há vários fatos, há várias lembranças que eu guardo no meu coração, e grato a Deus de ter conhecido o Milton, que ter podido viver junto com ele. Mas infelizmente houve um período em nossas vidas, uma desinteligência que ficou algo sem explicação, nós nos afastamos um do outro. Nos afastamos, eu desisti também de procurá-lo, e depois de muitos anos, soube através do irmão dele que ele havia desencarnado. Ele foi atropelado numa linha férrea, Eu fiquei muito condoído com aquilo, aí procurei mais do que nunca orar por ele, colocar o nome dele para vibrações. E eu tenho uma irmã que tem clarividência. Há mais ou menos um ano, o Milton faleceu mais ou menos, mais de 20 anos. E essa minha irmã viu o Milton, e ele falou para ela que ele queria muito falar comigo. E aproveitou e falou para ela: olha, eu não me matei. Eu fiquei sem entender aquilo, porque eu também não tenho mais contato com os irmãos dele. Eu não sei se em algum momento desconfiaram que ele tivesse tirado sua vida. Mas enfim, meus amigos, o que eu quero dizer com isso é que eu continuo falando com ele, continuo tendo contato com ele através de vibrações, de orações, de prece, e cada um de nós podemos fazer isso com nossos entes queridos que já partiram apenas fisicamente. E um pouco mais adiante nós nos reencontraremos quando daqui partirmos. Encerra Emmanuel falando sobre a compaixão, que compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. No entanto, notemos, diz Emmanuel, ninguém adquire a piedade sem construí-la. Assim finalizamos. Que não nos falte a disciplina, como lá para conquistar os músculos na academia de musculação, que não nos falte a disciplina na prática do bem, no respeito aos nossos semelhantes e a toda a humanidade, à natureza, ao meio ambiente, a fim de edificarmos também a piedade em cada um de nós. Bem, agora nós vamos nos preparar para a nossa vibração. O Bertrand Rosa, ele dizia que o pensamento positivo, ele emite apenas uma reação da memória, mas que a vibração é um forte sentimento que se manifesta no nosso íntimo mais profundo. Em sendo assim, amigos, para vibrar como nós vamos vibrar agora, requer não só pensar, requer ação, uma ação forte do nosso coração. É o desejo profundo de atingirmos com o melhor de cada um de nós, no nosso íntimo, no nosso eu, na parte mais profunda e iluminada do nosso ser, pois cada um de nós carrega em si a autenticidade de Deus, pois foi Ele que nos criou. Ele nos criou com o seu amor, com a sua justiça e com a sua verdade. Vibremos profundamente para aqueles que sofrem. Voltemos
a nossa vibração aos nossos lares, ao nosso ambiente de trabalho, aos nossos vizinhos, amigos, aqueles nem tão amigos assim, mas que serão um dia, aquelas pessoas que temos dificuldades, vamos dar um abraço nelas. Vibremos também, amigos, por mais um conflito. Agora, Israel com o Líbano. Em que o ranger de dentes e o desespero está batendo a porta naquele meio. Vibremos para os nossos irmãos que estão nas vias públicas, por aqueles que sofrem nos hospitais, pelos nossos irmãos presidiários que optaram pelo caminho infeliz da criminalidade, da drogadição. Querido Mestre, que através do amor, do perdão, da prática do bem, dai-nos a paz que prometeste àqueles que seguissem seu mandamento. Gratidão, meu Deus, gratidão, Jesus, gratidão, Dr. Bezerra de Menezes, aos nossos mentores espirituais, aos nossos amigos do mais alto, que tenhamos uma semana de paz, de luz, de compreensão, compaixão, e que a luz da piedade nos alcance a cada dia. Muita paz a todos nós. Uma boa noite a todos.